Uma herança do Senhor. O plano divino da redenção não foi um pensamento tardio da parte de Deus. Não foi algo que ele ideou para enfrentar uma emergência quando o pecado entrou no mundo. Em vez disso, foi um plano bem determinado em seus conselhos eternos. O amor de Deus queria para sua plena satisfação que se tivesse filhos e que eles pudessem responder ao afeto divino como participantes da sua grande plenitude. Ele sabia que o pecado lançaria em perdição a raça adâmica, mas muito antes que a terra existisse, seus desígnios de amor eterno prescreveram o levantamento dos degenerados filhos de Adão, para trazê-los a si mesmo em justiça. Podemos exultar com o apóstolo Paulo e dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, havendo-nos predestinado para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 e capítulo 3, verso 11. Contemplamos a sublimidade do amor de Deus no dom inefável de seu Filho amado. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, verso 9. Mas havia algo mais. Deus só poderia levar-nos a si mesmo em conformidade com a sua própria santidade. Era imprescindível que os nossos pecados fossem removidos. Seu Filho teve que sofrer o abandono de Deus nestas 3 horas terríveis de trevas e morrer, não obstante ser sem pecado. Foi feito pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 10. De que outra maneira poderíamos ter conhecido o amor que Deus tem para conosco? Ou conhecido como Ele poderia nos salvar e mesmo assim manter ainda sua santidade absoluta? O envio de seu Filho nos diz o primeiro, e sua morte propiciatória nos mostra o último. Ó insondável maravilha! Ó divino mistério! Assim, em sublime amor o coração de Deus Pai pôde manifestar-se, atraindo os pobres pecadores a si mesmo, justificados de todas as coisas e feitos filhos de Deus. Sim, qual filhos adotados, somos trazidos perto dele mesmo em justiça, onde podemos desfrutar da plenitude desse amor. Sim, na medida certa para expressar nossa gratidão. Nós amamos a ele, pois ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Bem clamou o mesmo apóstolo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3, 1. Amado cristão, meditemos sobre estas preciosas verdades. Regozijemo-nos na manifestação do coração do Pai para nós, e ao pensar assim em seu amor incomparável, que o Espírito Santo acenda em nossos corações o afeto recíproco que lhe devemos. Deus, havendo-nos introduzido neste parentesco filial em que temos uma vida, a vida eterna, e uma natureza sem pecado capaz de gozar comunhão com Ele, também mostra-nos os afetos paternos. Nos corrige e disciplina como seus filhos, a fim de que sejamos participantes de sua santidade. Comparar Hebreus capítulo 12, versos 7 a 11 e 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Também se compadece de seus filhos. Ver Salmos capítulo 103, verso 13, e lhes consola como faria uma mãe. Isaías capítulo 66, verso 13. Estas meditações nos conduzem a considerar a consanguinidade dos pais e dos filhos. Neste parentesco aprendemos algo do amor de nosso Deus Pai para conosco e da satisfação que sentimos do amor filial de nossos filhos. Que momento é aquele em que os jovens pais veem o seu próprio filho pela primeira vez? Que sentimentos de encantamento acendem em seus corações quando tomam em seus braços aquele pequeno ser vivente, sua mesma carne e sangue. Ondas de afeto paterno inundam seu ser. Bem disse o salmista: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente,
Assim são os filhos da mocidade. Salmos capítulo 127, verso 3 e 4. É repreensível quando um marido e uma esposa cristãos tentam escapar ou evitar a responsabilidade da paternidade. Seriam melhor que permanecessem solteiros do que tentar frustrar um objetivo principal do casamento. Tais condutas podem ser consideradas aceitáveis no mundo, mas o Filho de Deus não deveria olhar para o mundo em busca de sabedoria ou orientação. Deus, em sua sabedoria, não deu filhos a alguns casais, mas isso deve ser tomado como uma das suas prerrogativas de amor e sabedoria, e não ser tratado com rebelião. Também pode haver problemas físicos que possam limitar o tamanho da família, mas isso não está dentro da nossa incumbência considerar. A palavra de Deus diz: quero, pois, que as que são jovens se casem, gerem filhos. 1 Timóteo 5, verso 14. Conhecemos alguns pais que tiveram longas e duras lutas financeiramente enquanto criavam sua família, mas Deus foi suficiente para tudo, e finalmente chegou o dia em que as circunstâncias difíceis foram aliviadas. Eles tiveram a alegria e o conforto dos filhos quando estes chegaram à maioridade. Em contrapartida, muitos pais teriam falta em termos de conforto na velhice, bem como de provisão, se não fosse pelos filhos que Deus lhes deu em sua juventude. Convém enfatizar que é um privilégio e bênção ser pais. Tem seus problemas, dificuldades e provas. Muitas e variadas são as lições que nosso Deus e Pai nos ensina na criação dos filhos. Este é muitas vezes um dos cursos mais instrutivos na escola de Deus.